Neste vídeo falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial, mas para contextualizar o cenário mundial da época, serão citados alguns acontecimentos antecedentes, que foram fundamentais para a eclosão da Segunda Guerra. O primeiro deles foi a assinatura do Tratado de Versalhes, tratado esse que pôs fim ao processo da Primeira Guerra Mundial. Nesse, foram impostas várias sanções e restrições à Alemanha, tais como a perda de colônias na África, a entrega da região Alsácia-Lorena à França, a limitação do exército alemão e o pagamento de indenizações pelas perdas provocadas pelo primeiro conflito mundial. O segundo foi a ascensão do fascismo na Itália. Esse movimento ganha força sob a liderança de Benito Mussolini, e assim, os fascistas em 1922 assumem o poder na Itália através da Marcha sobre Roma. O terceiro foi a assinatura do Tratado de Latrão. Esse deu completa autonomia ao Vaticano e o poder de chefe de Estado ao Papa. O quarto foi a queda da Bolsa de Valores em Nova York. Essa crise se deu pela desvalorização das ações de muitas empresas. O efeito foi devastador, porque diversos países no mundo mantinham relações com os Estados Unidos. Por isso, a crise acabou se espalhando por quase todos os continentes. O quinto foi a maior representatividade do Partido Nacional Socialista no parlamento alemão nas eleições de 1930. E, em 1933, a nomeação de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Esta começa a implantar o regime nazista no país e futuramente nos países ocupados. Neste mesmo ano, entra em vigor o New Deal, plano econômico criado pelo governo Roosevelt para tirar a economia estadunidense da recessão. Em 1936, começa o processo de Guerra Civil Espanhola. Esse foi um dos acontecimentos mais dramáticos do período entre guerras. Nela, estavam contidos todos os elementos militares e ideológicos que marcaram o século XX. O último acontecimento foi a anexação da Alemanha ao território austríaco, em 1938. Em 1939, ocorre o evento que determinou o início da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia pela Alemanha. A operação foi chamada de Fall Ice e teve início na madrugada do dia 1º de setembro, quando os alemães abriram fogo às guarnições polonesas. Poucas horas depois, as tropas nazistas já avançavam pelo território polonês, pelo norte e pelo sul. Os nazistas, na época, usavam como argumento que a invasão foi uma resposta a um ataque polonês feito a uma estação de rádio alemã, mas isso foi somente um pretexto para a invasão. França e Inglaterra declaram guerra aos alemães no dia 3 de setembro, e ainda nesse mês, no dia 17, a União Soviética declara guerra à Polônia e também invade o país pelo leste. A Operação Fall Ice foi para os alemães uma forma de treinamento, onde puderam testar e corrigir erros estratégicos, além de aprimorar as suas técnicas de defesa e ataque. Para se falar do desenrolar da guerra, é necessário frisar as ideologias que compuseram esse conflito, sendo essas o fascismo, o nazismo e o stalinismo. A primeira ideologia, o fascismo, é a denominação que se dá ao regime político que surgiu na Europa. Suas características básicas são o totalitarismo, o nacionalismo, o idealismo e o militarismo. Esse regime faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e é representado por um governo autocrático, centralizado na figura de um ditador. Esse regime foi difundido pelo ditador Benito Mussolini, na Itália. O nazismo foi uma política de ditadura que governou na Alemanha nos períodos entre 1933 e 1945, liderado por Adolf Hitler. A ideologia política do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, com que a Alemanha saiu destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra. Todos esses fatores fizeram surgir um sentimento de revolta entre os alemães, que culpavam o governo pela situação do país e exigiam mudanças. Essa ideologia ficou marcada pelos ideais antissemitas, ou seja, o preconceito e a hostilidade contra o povo judeu, além de promover a perseguição de comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não se enquadravam dentro das características da então chamada raça ariana, a raça superior defendida pelo Partido Nazista. Entre as principais características desse regime está o antiparlamentarismo, o pangermanismo, ideal que pretendia unificar todos os povos germânicos localizados na Europa Central, o racismo, preconceito e repulsa por diversas raças e etnias,
e o totalitarismo. O stalinismo foi um regime totalitário de governo liderado por Stalin, líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre 1924 e 1953. Stalin assume o controle e o poder da União Soviética após a morte de Vladimir Lenin, ex-líder do país, e da derrota de seu oponente político, Leon Trotsky, que foi exilado do país. O stalinismo era baseado na doutrina do socialismo em um único país. Entre os principais objetivos de Stalin estava o desenvolvimento do poder industrial da União Soviética, transformando-a numa potência imperialista militar, capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Coincidentemente, os líderes dessa época foram os disseminadores e ditadores das três ideologias explicadas, sendo eles, portanto, Hitler, Mussolini e Stalin. As principais frentes de batalha nesse conflito eram formadas pelas nações do eixo, integrado pela Alemanha, Itália e Japão, e as nações aliadas, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. O desenvolvimento do conflito normalmente é separado em três partes: as vitórias do eixo, o equilíbrio de forças, a vitória dos aliados e o fim da guerra. A primeira fase da Segunda Guerra ocorre com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma ocupação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvar e proteger o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para todo esse plano, foi necessária a ocupação do porto norueguês de Narvik. Ainda em 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e ainda invadiu a Bélgica, e as tropas francesas e inglesas foram cercadas na cidade de Dunkerque, uma cidade portuária francesa. A reação dessas tropas não impediu a invasão alemã em seu território, e a França ainda assinou o armistício com a Alemanha, acordo que suspende temporariamente as hostilidades entre os países. No dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas e o parque industrial inglês, começando a batalha contra a Grã-Bretanha. O exército inglês conseguiu neutralizar as forças alemãs, principalmente pelas ações da Força Aérea. Além do êxito em seu próprio território, o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão, o que levou Adolf Hitler a adiar os planos de invasão na chamada Operação Leão do Mar. A despeito do fracasso, a Alemanha ainda prosseguiu com a missão de isolar a Grã-Bretanha, e em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Esse período foi marcado pelo fracasso da Itália na África Central e a adesão ao eixo pelos governos da Romênia, Hungria e Bulgária. Em maio de 1941, foram ocupados a Iugoslávia e a Grécia, resultando no esperado isolamento da Grã-Bretanha. A segunda fase da guerra é chamada de fase intermediária da Segunda Guerra. Os alemães invadem a União Soviética, essa é chamada de Operação Barbosa, e tinha como finalidade a conquista de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, seu exército foi contido pela contra-ofensiva do Exército Vermelho, exército da União Soviética. Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações agravadas. Em 1941, o Japão invadiu a Indochina francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os Estados Unidos decretaram um embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. Em meio a negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, o segundo invadiu a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu em ofensa contra a Ásia Meridional e no Pacífico. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. O ataque japonês a Pearl Harbor foi uma operação surpresa do exército japonês que deixou as tropas estadunidenses inoperantes no Pacífico. O ataque resultou ainda na entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A base estadunidense de Pearl Harbor, localizada no Oceano Pacífico, era um importante ponto para a estratégia militar dos Estados Unidos. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e ilhas no Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 O cenário milhões de geral da habitantes. Segunda Guerra Mundial começa a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito sobre o ataque do eixo.
A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso final do conflito. A Batalha de Stalingrado foi uma das mais importantes operações militares da Segunda Guerra Mundial. Ocorreu na cidade de Stalingrado, União Soviética, atual Volgogrado, na Rússia, e arredores, em junho de 1942 e fevereiro de 1943. Nessa operação, as forças do eixo, lideradas pela Alemanha, tentaram conquistar a cidade de Stalingrado sem obter sucesso. Os alemães conseguiram obter sucesso na fase inicial devido a bombardeios de força aérea alemã sobre a cidade de Stalingrado. O processo seguinte seria a tomada da cidade pelas forças terrestres. Porém, os alemães não contavam com a aguerrida resistência soviética, que tinham as vantagens de conhecer muito bem o território e estarem bem preparados para o rigoroso inverno que chegava. Em novembro de 1942, uma grande contraofensiva soviética cercou o 6º Exército alemão dentro da cidade de Stalingrado. Com a ordem de Hitler de não se entregarem, os alemães enfrentaram os soviéticos mesmo estando em desvantagem. Em fevereiro de 1943, em pleno inverno, os soldados alemães sucumbiram à fome, ao frio e à falta de equipamentos. A batalha acabou quando o general Paulus rendeu o 6º Exército alemão em 2 de fevereiro de 1943. O que coloca fim a essa fase da guerra são as importantes derrotas do Japão no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Áustria e o Havaí, e a desembarcação dos aliados na Sicília para invadirem a Itália em 1943. A terceira fase começa com a retirada da Itália do conflito, após firmar outro armistício, agora com os aliados. Após esse ponto, a Itália declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. Em abril de 1945, após a captura das forças nazistas da Itália, Mussolini tenta uma fuga para a Suíça, mas termina após ser fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha foi fechado justamente com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. E em 6 de junho daquele ano ocorreu o Dia D, quando o exército dos aliados desembarca na Normandia, resultando no recuo dos alemães e a libertação da França. O dia D, 6 de junho de 1944, foi a data em que ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, noroeste da França. Esse dia é considerado por muitos historiadores o mais importante da Segunda Guerra Mundial. Foi decisivo na vitória dos aliados contra o eixo. O nome oficial deste plano militar era Operação de Overlord. A região era dominada pelos alemães na chamada Muralha do Atlântico. Os aliados desembarcaram com mais de 300 mil homens e milhares de armamentos e usando senhas e informações falsas sobre o desembarque como uma estratégia importante para confundir as tropas alemãs. Após duras batalhas, a Operação Overlord funcionou e os aliados venceram. Essa vitória foi crucial para o avanço dos aliados rumo à vitória sobre a Alemanha em 1945. Ainda na Europa, o Exército Vermelho liberta a Polônia em janeiro de 1945, conquista a Alemanha. Em maio, o conflito termina na Europa. Do outro lado do mundo, no Pacífico, os Estados Unidos fecharam o cerco contra o Japão no final de 1944, conquistaram as Ilhas Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e os Estados Unidos ocupam a ilha de Okinawa. Sob intenso bombardeio, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial, quando, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica sobre Hiroshima. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito. É importante frisar a participação brasileira nesse conflito, sendo que o Brasil só entrou no conflito ao fim, em 1944, permanecendo em combate durante 7 meses. A participação ficou a cargo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um contingente de 25.445 soldados. 3.000 soldados ficaram feridos no conflito e 450 morreram. Sua participação foi estrutural para defender os aliados. Além do custo de vidas, o conflito gerou 1 trilhão e 385 milhões de dólares em perdas monetárias. Do montante, 21% coube aos Estados Unidos, 13% à União Soviética e 4% ao Japão.
Todos os 72 países envolvidos acumularam perdas em diferentes proporções. Houve intensa queda na produção industrial e os investimentos dos governos foram direcionados para a guerra, em detrimento de outras áreas, gerando intensos problemas sociais. Se para a maioria dos países houve perda, para os Estados Unidos, a guerra resultou em fortalecimento de sua posição imperialista. Durante o conflito, os Estados Unidos investiram 300 bilhões de dólares na guerra, que foram recuperados com o empenho na indústria armamentista, que cresceu 75%. Os Estados Unidos também passaram a posição de credores dos países destruídos e, em 1948, elaboraram um plano de auxílio financeiro, que direcionou somente para a Europa 38 bilhões de dólares. O Japão, que teve a cidade de Hiroshima e Nagasaki destruídas por 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, recebeu 2,5 bilhões de dólares para a reconstrução. O auxílio norte-americano, que foi denominado Plano Marshall, foi recusado pela União Soviética, dando início ao processo que ficou conhecido como Guerra Fria. Uma série de decisões diplomáticas já no decorrer da Segunda Guerra Mundial redesenharam o mapa da Europa e redefiniram as questões políticas mundiais. Ainda em guerra contra o Japão, em 1943, os aliados, liderados por Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, realizaram uma conferência no Cairo com a participação do presidente norte-americano Franklin Roosevelt, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill e o líder da China Chiang Kai-shek. No encontro ficou definido que, após a derrota do Japão, a China receberia os territórios ocupados no decorrer da guerra e a independência da Coreia seria restabelecida. Ao fim da guerra, em 1945, Churchill, Roosevelt e Stalin reuniram-se novamente em Yalta, na União Soviética. A Conferência de Yalta fixou a linha Curzon como fronteira entre a União Soviética e a Polônia, demarcando a anexação pela Polônia dos territórios alemães, da parte leste até as margens do rio Oder. Além disso, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética passaram a controlar os países libertados do leste europeu. Ficou decidido também que a Alemanha seria dividida em 2 zonas e permaneceria sob a direção de um conselho aliado. A União Soviética passou a controlar os países do leste europeu. Um novo encontro, a Conferência de Potsdam, dessa vez em julho de 1945, estabeleceu a partilha dos pagamentos que a Alemanha deveria efetuar por conta da guerra. Ficou estabelecido na conferência que os alemães deveriam repassar 20 bilhões de dólares, sendo 50% do valor destinado à União Soviética, 14% à Grã-Bretanha, 12,5% aos Estados Unidos e 10% para a França. Ainda foi dividida em 4 zonas de ocupação. Como punição, a Alemanha foi obrigada a reduzir a produção de aço e a maior parte da indústria siderúrgica foi transferida para os países aliados. Também ficou definido que os nazistas que comandaram as ações de extermínio seriam julgados em um tribunal especial, o Tribunal de Nuremberg, como ficou conhecido. Resultou na condenação de 12 líderes nazistas à morte. A técnica mais conhecida na Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Relâmpago. Essa foi uma técnica criada pelos alemães, que constituía um poderoso ataque combinado de aviões da Luftwaffe, juntamente com os tanques blindados alemães, os chamados Panzers. A tática de guerra relâmpago mostrou-se ineficaz nos grandes campos de batalha de longa duração, já que a chegada das tropas era imediata em todos os recursos bélicos. Era uma guerra de impacto. Com o final da Segunda Guerra, essa técnica, também chamada de Blitzkrieg, foi largamente usada pelas nações do mundo.